Muito boa tarde, então, novamente. Eu sou o professor Diogo, eu trabalho lá no Núcleo Regional de Educação, né? Não sei se vocês conhecem o Núcleo Regional de Educação de Londrina, mas ele é um espaço que nós temos bem próximo aqui, agora na Avenida Celso Garcia. E o Núcleo Regional de Educação é como se o Paraná fosse dividido em 32 regionais e em Londrina nós temos a nossa regional, né? Regional de Educação. Então a gente atende 19 municípios. São mais de 120 escolas estaduais, além de dar assistência às escolas particulares também e a alguns outros municípios. Não Londrina, porque a rede municipal ela tem sistema próprio, tá? E a educação especial do município, do núcleo, né, o setor de educação especial, atende a essa proposta da educação inclusiva em atendimento às políticas públicas de educação especial. Então, como a Rosicler lá no início, lá na nossa mesa, ela falou, né, que o processo de inclusão ele começou ali na década de 90, lá em 96, na Lei de Diretrizes e Bases, tiveram algumas mudanças, a implementação, né? Então, com esses movimentos mundiais da educação, nós tivemos as políticas de educação inclusiva e, para isso se efetivar, nós tivemos a criação de políticas públicas. Por exemplo, o AEE, né, o Atendimento Educacional Especializado, aos alunos que são público eletivo da educação especial, né? Pessoas com deficiência, o aluno com transtorno do espectro autista, o aluno com altas habilidades de superdotação, eles são público eletivo e precisam de políticas de atendimento. E o principal locus de atendimento do processo inclusivo é o atendimento educacional especializado. Então, no estado do Paraná, e aqui a minha proposta é essa, é mostrar para vocês um pouquinho do que a gente tem de serviços para que se efetive esse processo de inclusão. É claro que não adianta a gente colocar um professor de apoio, uma sala de recursos, ou um professor isoladamente fazer uma adaptação de currículo, de uma prova, de uma avaliação. Isso não vai se efetivar como processo inclusivo de fato. É preciso que todos nós abracemos a causa, né? É preciso promover esse processo de inclusão. É preciso oferecer ajuda e também aprender com, né? É assim que se efetiva esse processo inclusivo. Pode passar o slide, por favor. Então, aqui tem uma frase que abre, né? O que é inclusão? Né? Se eu perguntasse para vocês o que é inclusão, tem uma frase aqui de Carvalho que diz que é o direito à igualdade de oportunidades, o que não significa um modo igual de educar a todos, e sim de dar a cada um o que necessita, em função de suas características e necessidades educacionais. A partir de um fórum que a gente teve em 2015, lá na Coreia, em Incheon, tem uma palavrinha que veio à tona dentro desse processo inclusivo, que é a equidade, né? O que é a equidade? É quando eu ofereço mais para quem precisa de mais. Por exemplo, a Cleide, ela vai fazer uma prova e ela vai achar fácil aquela prova, né? E eu vou fazer a mesma prova e vou ter mais dificuldade de fazer a mesma prova, né? Então eu vou oferecer mais para quem precisa de mais. Eu preciso de mais ajuda para fazer essa prova do que a Cleide. Então, tem 3 palavrinhas que eu repeti ali na mesa, né? Vou falar novamente, que é o acesso à participação e aprendizagem. Então, eu tenho que oferecer a esse estudante, no caso a gente vai falar mais de autismo, né, durante esses 3 dias, eu tenho que oferecer a esse estudante autista mais oportunidades para que ele tenha o acesso, mas também que eu promova a participação. O autista, em relação aos seus critérios de diagnóstico, né, e a Cleide bem disse lá no panorama dela, né, para que serve esse diagnóstico, né? O diagnóstico ele não mapeia essa pessoa, não diz o que ela é, né? A única
O único sentido de buscarmos um diagnóstico em um aluno é a gente poder oferecer a ele mais acesso, participação e aprendizagem. É entendê-lo melhor. O autista, por critério diagnóstico, ele tem déficits na comunicação e na interação social. E isso de uma forma muito variável, por isso que se chama espectro, transtorno do espectro autista. Por quê? Porque nós não temos dois autistas iguais. Ele pode ser um autista extremamente comunicativo, embora ele tenha rebaixamento, déficits na comunicação e na interação social. Desde o entender emoções, entender ironias, entender pistas sociais, né? Alguém já conversou com você, por exemplo, e começou a falar de um assunto que talvez não seja tão interessante para você, sem saber a hora de parar de falar daquilo, né? Isso é um dos sinais e um dos prejuízos da pessoa com transtorno do espectro autista. E a gente precisa saber entender e respeitar essa diferença e, de repente, ajudar a pessoa a melhorar nessa questão, sem ser desagradável, né? Sem ser muito incisivo. É um prejuízo que ele tem. Alguns têm isso trabalhado, alguns fazem terapias, alguns conseguem lidar melhor com isso do que outros. Tem outro ponto que a gente chama atenção, que é a atenção compartilhada do autista, né? Ele tem dificuldade de falar sobre vários assuntos, ele tem dificuldade de compartilhar esses interesses, porque geralmente ele tem um interesse mais restrito, né? E esse é um ponto que a gente também pode ajudar, né? Pode passar o slide. Ok. Então, para a gente entender um pouquinho sobre esse processo de inclusão, né? Eu vou passar bem rapidinho aqui. É muito triste a gente pensar no que foi lá atrás a vida da pessoa com deficiência, né? Lá na Roma antiga, por exemplo, tinha uma lei que permitia que uma pessoa nascesse com deficiência, eles jogavam de penhascos, né, de apriscos. Então, vem lá da fase da exclusão, né? Depois nós tivemos a fase da segregação, onde as pessoas com deficiência não frequentavam as mesmas escolas, né? Eram escolas separadas, instituições, né? Daí nós tivemos uma fase da integração, ele tinha direito de ir na escola, mas ele ficava separado, né? Então tem alguns projetos nessa fase de integração que tinha essas salas, essas classes especiais, né? E daí ali mais na década de 90 a gente tem então essas políticas públicas de inclusão, para que a gente consiga dar acesso, participação e aprendizagem aos alunos com deficiência. Pode passar. Então, essas políticas, elas estão em várias leis, estão em vários decretos, né? Nós temos um dos documentos mais importantes da educação especial, é uma política de 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que caracteriza o público eletivo da educação especial, né? A LDB, que tem um capítulo inteiro sobre educação especial, que fala quem é o público, fala sobre o atendimento educacional especializado, fala sobre o que é assegurado em relação às adaptações de currículo, de método, de técnica, de recurso, né? Que é muito importante para a inclusão da pessoa com deficiência. Nós temos a lei de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, que ela não é uma lei da educação, ela é geral, ela é o estatuto da pessoa com deficiência, né? Ela que tem alguns pontos sobre o profissional de apoio, sobre o atendimento educacional especializado. Vocês estão ouvindo cada vez mais falar sobre o PEI, né? O famoso Plano Educacional Individualizado, e tudo isso está dentro dessa legislação mais nova, né? Que é a Lei Brasileira de Inclusão. O Decreto 7611 de 2011 também, as políticas do Paraná, elas sempre se baseiam nesse decreto, que é o Decreto 7611 de 2011, que fala sobre o atendimento educacional especializado. Ou seja, se eu tenho um atendimento educacional especializado forte, que
que se efetiva como trabalho colaborativo, a gente tem mais chance de incluir esse aluno para oferecer a ele mais autonomia, mais participação e mais aprendizagem na escola. Pode passar. Ok, então essa é a política que eu já falei, de 2008, né? Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E nós temos ali do Paraná a deliberação 02, que traz aí as diretrizes, né? As normas da educação especial para os nossos estudantes. Eu vou dar um exemplo para vocês no que tem aqui. O aluno com TDAH, ele não é um aluno público eletivo da educação especial pela política nacional, tá? Ele não faz parte do rol de alunos que tem direito ao atendimento educacional especializado em sala de recursos. Mas na deliberação do Paraná isso é contemplado. O Paraná, então, ele amplia o atendimento dessa política e também abarca o atendimento para o aluno com TDAH. Tá? Por isso a importância da política federal e do que os sistemas podem oferecer. Pode passar. Nós temos um aumento, o aumento é considerado, a prevalência do autismo tem sido cada vez mais altas. Tem um órgão americano chamado CDC, que ele traz as estatísticas anuais sobre a prevalência do autismo, né, de doenças de forma geral. E o do autismo em 2024, nós tivemos uma prevalência, claro que isso não pode ser considerado em todas as localidades da mesma forma, né? Mas é um autista para cada 36 nascimentos. Então a gente vê como isso está mais prevalente, né? Então de 2020 a 2024 teve um aumento considerável do público eletivo na rede estadual de educação, de ensino, e em 2024 com 89 mil matrículas, um pouco mais de 89 mil matrículas de alunos público-alvo da educação especial. Pode passar. Aqui eu quero só parar um pouquinho para tentar apresentar para vocês o que a rede estadual tem de serviços, né? Não é incomum a gente ouvir assim: ah, mas a inclusão não funciona, não dá certo, né? Ah, mas eu sou contra a inclusão. Ah, esse negócio de inclusão não é incomum a gente ouvir isso, né, nas nossas escolas, na nossa comunidade. E o que leva a esse discurso, né, é talvez um pouquinho do desconhecimento sobre o que deveria acontecer e se tem um ponto de atenção ou alguma fragilidade no processo que não está fazendo com que isso se efetive, tá bom? Então vamos lá. O que nós temos enquanto política do Paraná, enquanto oferta, certo? No contraturno de escolarização, eu começo lá do lado direito, eu tenho o principal locus de atendimento da educação especial, que é o atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais. Tá? Olha que coisa interessante. Se eu tenho um aluno com deficiência intelectual, ele tem dificuldade, pelo próprio critério de diagnóstico, ele tem dificuldade de ler, de interpretar, de calcular, porque a pessoa com deficiência intelectual ele tem rebaixamento das funções cognitivas. Então ele tem dificuldade de atenção, de memória, ele tem dificuldade de planejamento. Então isso em variáveis níveis de gravidade, né? Então pode ser isso mais sutil, ou seja, ele tem uma dificuldade mais sutil de aprendizagem, como ele pode ser completamente comprometido nessa autonomia, ter uma dependência em relação às autonomias, inclusive para atividades de vida diária, de escovar o dente, de tomar um banho sozinho, né? E aqui na sala de recursos, o AEE, ele é responsável pela complementação desse currículo. Então, o aluno, ele tem uma dificuldade de acompanhar na escola as atividades que o professor oferece, e ele precisa de uma complementação, de uma adaptação. O trabalho da sala de recursos, então, é, por cronograma, atender esse aluno no contraturno e oferecer a ele esse suporte complementar em cada componente curricular. Português, na matemática, na geografia, onde ele tem mais dificuldade.
e oferecer aos professores a ajuda no sentido de dizer o que nós podemos fazer por ele para além do que nós já estamos fazendo. Isso chama-se trabalho colaborativo. Eu vou precisar de uma água, tá? Peço licença. Isso chama trabalho colaborativo. Ou seja, esse professor ele deve falar com os professores desse aluno e oferecer a ele um suporte em relação às adaptações de técnica, de método, de currículo e de recurso que ele venha precisar. Ah, o meu aluno autista gosta do Sonic, ele tem um hiperfoco sobre o Sonic, para ele tudo é o Sonic, ele fala sobre aquilo, então eu posso fazer uma prova de matemática que tem o personagem Sonic, eu vou aproveitar esse hiperfoco para adaptar a prova para ele. Isso vai fazer com que ele se engaje mais de 40% mais para realizar essas atividades, né? Mas ele pode precisar de mais suporte, ele pode precisar de uma comunicação alternativa, ele pode precisar de algumas outras estratégias que a gente tem baseadas em evidências que eu acho que vocês vão ver ao longo desse congresso, tá? Então o professor da sala de recursos ele ajuda na forma do trabalho colaborativo e da complementação curricular. No estado nós também temos algumas outras áreas atendidas. Nós temos sala de recursos para surdez, tá? Então alunos surdos podem frequentar uma sala específica. Os alunos da deficiência visual e da surdo-cegueira também têm salas específicas, tá? E altas habilidades e superdotação também. Nós somos o estado que mais atende alunos com altas habilidades do país e mais tem projeto. Nós temos mais de 8.000 alunos matriculados com altas habilidades nas nossas salas de recursos do Paraná todo, tá? No turno de escolarização, né? Não é noturno, né? É no turno de escolarização, né? Se ele estuda à tarde eu vou oferecer para ele, se for um aluno com deficiência física neuromotora, o PAC, tá? PAC é professor de apoio à comunicação. Então o estado do Paraná ele oferta esse serviço que é um professor que vai ajudar o aluno com deficiência física neuromotora que tem necessidade em relação à comunicação ou um comprometimento físico a ter o acesso à participação e aprendizagem. Então, se ele precisa de uma comunicação alternativa, se ele precisa de um auxílio ou de uma instrumentalização para escrever, por exemplo, se ele não tem movimento das mãos, ou se ele precisa de uma órtese para ter o acesso, né, a esse conteúdo e a participação e aprendizagem. O PAEE é o professor de apoio educacional especializado. Então esse é o professor de apoio para o aluno autista, tá? Qual que é a premissa do Estado em relação à oferta deste professor de apoio? Que o aluno tenha necessidade comprovada. Por quê? Qual é o risco de oferecermos um professor de apoio para um aluno que não precisa? Ele vai perder a autonomia, tá? E a gente enfrenta o maior problema que nós temos hoje é a família brigar por esse direito sem ter consciência do cerceamento da autonomia desse indivíduo. Toda mãe, se você perguntar, é unânime, ela quer que o filho autista tenha autonomia para a vida, termine a escola e comece a trabalhar, volte para o IEL como professor, como a Rosicler disse, né? Mas muitas vezes, se esse trabalho não for muito bem feito, ele vai perder a autonomia, tá? Então a gente já tem os serviços de apoio, né? E o professor de apoio é realmente para aquele aluno que não tem autonomia nesse momento e que ele vai ganhar autonomia e a qualquer momento esse professor de apoio ele vai ser desligado. Esse é o nosso grande objetivo, que eles ganhem a autonomia, tá? Então esse professor de apoio, ele trabalha como um mediador nesse processo de aprendizagem. Ah, ele vai na sala de recursos, ele tem as adaptações e mesmo assim ele não está conseguindo ter acesso, participação e aprendizagem, então a gente vai oferecer o professor de apoio, tá? Daí eu tenho o TILS, que é o tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, de Libras,
o guia intérprete que trabalha com alunos surdo-cego na nossa rede. Nós temos o Willis e o NAS, que são instituições à parte, tá? O NAS, ele é o Núcleo de Atividade de Altas Habilidades e Superdotação, é o núcleo que gerencia e acompanha esse trabalho de superdotação no estado do Paraná. E o Willis é o Instituto Londrinense de Educação de Surdos, tá? É a nossa escola bilíngue, que ele tem aula na primeira língua brasileira de sinais, né? E língua portuguesa como segunda língua. E ele atende crianças da educação infantil a jovens do ensino médio. Daí nós temos um serviço novo, ó, o AEI. O IEL, quem é do IEL aqui? É uma escola integral hoje, né? Para as escolas integrais, isso não tem contraturno. A escola integral não tem contraturno, né? Claro, não sei se o IEL ele é parcial, né? Não é tudo integral, é só algumas turmas, né? Mas as turmas integrais, elas não têm contraturno. Então, como oferecer o AE, que é um serviço de contraturno, numa escola integral? Então, daí foi criado esse novo serviço, que é o atendimento educacional especializado integral, que ele acontece no turno de escolarização do aluno por meio de cronograma para essa complementação curricular. E o PAE, que é essa sigla aqui em cima do guia intérprete ali, é o profissional de apoio escolar. Este é o profissional que está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, que atende aos alunos que têm necessidades nas atividades de alimentação, locomoção e higiene, tá? Então vamos pensar que tem uma pessoa com deficiência física que precise de ajuda na higiene, usa fraldas, por exemplo, tá? Então esse profissional, ele ajuda na higiene, ajuda a empurrar a cadeira de rodas, ajuda na alimentação de algum aluno que tem essa necessidade, né? Então ele tem sido bastante recrutado aí, principalmente para os alunos autistas que não têm autonomia, né? Vale frisar aqui que a rede estadual, via de regra, ela atende alunos do Fundamental 2 e do ensino médio. É claro que os alunos autistas mais novos têm uma maior dependência, né? Então a rede municipal de Londrina, ela acaba tendo as maiores demandas em relação a essas necessidades, tá? Mas tem chegado cada vez mais, né, na rede estadual os alunos com autismo. E também tem, eu não sei se está aqui, pode passar, eu acho que está no próximo. Não, as APAES, tá? A APAE, o ILES, a Flávia Cristina, essas instituições, elas são instituições filantrópicas, particulares, mas que têm um convênio técnico-financeiro com o Estado, tá? Então, só para vocês diferenciarem quem que estuda na APAE, no ILES, na Flávia Cristina, né? Essas instituições, elas atendem alunos com deficiência intelectual e ou deficiências múltiplas com graves comprometimentos, tá? Então, quem que pode estudar, por exemplo, lá no ILES? Pode estudar aluno que seja menor de 5 anos e que tenha atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, ele teve um atraso ao andar, ele teve um atraso ao falar, ele pode participar de um serviço chamado estimulação essencial, que é para que a gente supere esse atraso no desenvolvimento, para que quando ele chegue a 6 anos ele consiga acompanhar, né, a escolarização regular. Com 6 anos, ele só fica no ILES ou na APAE se ele fizer uma avaliação nova e essa avaliação constatar que é uma criança com deficiência intelectual e com graves comprometimentos, tá? E daí ele vai ficando, ele pode ficar ao longo da vida. A gente tem idosos, a gente tem adultos, né? Como que é seu nome? Pode falar, Rafael. Certo. É bem interessante a pergunta do Rafael, né? O que seria essa definição de graves comprometimentos, tá?
a gente está falando de um transtorno do desenvolvimento intelectual mais agravado, tá? Então, o aluno que está lá na PAI, ele é um aluno que não conseguiria acompanhar o ensino regular no sentido de ser alfabetizado, de conseguir fazer uma interpretação de texto, falta autonomia para as atividades. Em níveis de gravidade, ele seria o nível moderado ou profundo da deficiência intelectual, tá? Porém, é importante ressaltar que a legislação, a LDB, ela coloca que o aluno, qualquer aluno, vai estudar preferencialmente na rede regular de ensino. Então, qualquer estudante, se a família quiser que ele estude na rede regular, ele vai ter os suportes necessários da rede regular. Agora, para ir para a escola especializada, ele tem que comprovar esse diagnóstico, tá? Eu estou dizendo isso justamente porque o estado do Paraná, ele precisa provar que ele está oferecendo um serviço de qualidade para quem quer e para quem precisa, tá? Porque na rede regular de ensino tem os suportes e tem um apoio previsto em legislação, certo? Aqui é só para a gente complementar aquilo que eu já falei do trabalho colaborativo, tá? O mais importante serviço que nós temos a oferecer para os nossos estudantes público eletivo da educação especial é o trabalho colaborativo, tá? O professor da sala de recursos, que faz a conversa com os demais professores, que pensa junto sobre a adaptação daquela atividade, daquela prova, que consegue promover essa participação desse aluno e o acesso desse aluno e a aprendizagem desse aluno hoje, mais do que ontem, sem comparar com os pares, é trabalho colaborativo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos tentar elaborar aqui, construir em cima de algumas hipóteses. O aluno autista que não tem, que ele tem fuga social, ele tem dificuldade de interação social, né? Ele fica lá quietinho, né? Ele não participa da aula. Nós precisamos pensar no promover isso, né? Como que é seu nome? Anne. Eu posso falar para a Anne, por exemplo, assim: Anne, sabe o Joãozinho, o aluno autista da nossa escola, né? Ele está muito isolado, ele não vai ter iniciativa para cumprimentar você, ele não vai ser incluído se a gente não promover isso, né? Então a gente precisa de um trabalho de habilidades sociais para o Joãozinho. Então a gente precisa promover isso. Então a escola, ela não é só para aprender, para ensinar a ler, calcular e interpretar. É para ensinar mais do que isso, é para promover mais do que isso. Então a gente precisa fazer com que esses alunos tenham, né, tenham acesso e que eles participem mais, né? Quais são que atividades ou quais propostas um professor ele pode fazer na sala de aula para requerer um pouco mais de participação do aluno, né? Por exemplo, eu faço uma leitura em voz alta e o Joãozinho não sabe ler, né? Então a gente não vai expor negativamente, a gente não vai criar uma ansiedade no Joãozinho, mas ele precisa participar. Então a gente precisa pensar em propostas que aumentem essa participação dele também, além de estar ali, de ter só o acesso, né? Então o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa trabalhar mais para essa inclusão, né? E não só ele ter uma prova adaptada e não sofrer bullying, por exemplo, né? É mais do que isso, a gente precisa promover. Eliminar barreiras, né? Então, eliminar barreiras é uma frase, um ponto bastante importante do processo de inclusão, que para que ele tenha o acesso à participação e aprendizagem, a gente tem que eliminar as barreiras. Por exemplo, eu não posso dar uma aula mostrando slide e falando e apontando se eu tiver um aluno cego. Por quê? Porque ele tem essa barreira. Então eu preciso promover esse acesso a ele, né? Então como que a gente quebra a barreira em relação ao aluno autista, ao aluno com deficiência intelectual, né? Por exemplo, uma prova onde ele vai ter que ler e interpretar, sendo que ele não é alfabetizado. Então a gente precisa
além de promover o acesso, participação e aprendizagem, eliminar as barreiras que impedem a participação, o acesso e essa aprendizagem. Pode passar. Aqui está a escola especializada, eu já falei para vocês, né? Então, a APAE, o ILES, eu sabia que tinha um slide, eu só não sabia onde, tá? Mas é aqui. Então, só para vocês entenderem, né? As escolas especializadas, elas são amparadas por um parecer do Conselho Estadual de Educação, de 2014, reforçado por um de 2018, e ela atende alunos da educação infantil nessa estimulação, o ensino fundamental de primeiro e segundo ciclos, ou seja, se um aluno está no terceiro, quarto e quinto ano do fundamental e ele quer voltar para a PAE, ele não pode, tá? Porque a lei impede, a lei veda o retrocesso da vida escolar do estudante. E também a EJA, por isso que vocês veem adultos acima de 16 anos até em idades avançadas nas escolas especializadas, na PAE, né? Porque eles podem ficar ao longo da vida na educação de jovens e adultos da fase 1. Pode passar. Esses são os nossos estudantes, público eletivo da educação especial, né? Então, deficiência visual, deficiência, a surdez, deficiência física, as altas habilidades, o autismo, a surdo-cegueira, a deficiência intelectual, o TDAH. Então, eles são os atendidos na rede estadual de ensino do Paraná. Pode passar. Então, o papel da educação inclusiva seria acolher, né? O acolhimento desse estudante, o respeito às diferenças, tão falado aqui, começa com esse acolhimento, né? Respeitar a necessidade, respeitar as diferenças, reconhecer e promover o potencial de cada estudante, né? Então, o papel do AEE e o papel de todos nós, promover a interação e a colaboração, mais do que ele ter acesso ao aprender a ler, ao fazer as atividades, interagir também, colaborar, promover oportunidades iguais e valorizar a diversidade. Pode passar, eu acho que é a última, pode passar mais um. Eu vou terminar com um vídeo, tá? Eu só quero... Aqui estão nossos contatos. Agora que eu me dei conta que o endereço está errado, a gente está aqui na Celso Garcia, onde era o Viscardi antigo, né? Aqui ainda está no nosso endereço do ano passado, que é a Rua Avenida Maringá. E vocês podem entrar em contato com a gente lá. E eu vou passar um videozinho só para a gente refletir e finalizar aqui nossa conversa, tá? Isso. Olha lá, é um pedacinho de um filme, o filme chama O Primeiro da Classe. Será que não dá para apagar essa luz? Pausa só um pouquinho. É aqui? Jesus. Melhorou? Aê! Conseguimos apagar a luz sem desligar tudo. Vai lá, pode voltar e deixa ele tela inteira. Faz setinho. Não, eu não sei ainda. Tá legal, pra mim tá ótimo. Onde vai ser? Almoço no trabalho do meu pai. Claro, ele não precisa se preocupar com meus alunos. Se você vai precisar, você vai ligar, tá bom? Tá bom. Oi, Flavinho, encontrou o caminho? Vamos almoçar para reservar. A gente vai ter mais que passar. A Daí me perguntou quando é que você vai aparecer. Deve estar muito ocupado, procurando emprego, né? Fazem entrevistas. E contém. Eles ainda estão deixando muito por causa da sua. Pode falar a palavra, pai. Durante. Alguns sim, alguns não. Você está precisando de dinheiro? Não, a gente pedir dinheiro. Eu sei disso. Você não depende de nada.
Não. Mas por uma casa faltar, sabe que tem igreja aqui? Eu vou dar aula, tá? Não vou deixar nada escrito pra mim. Tá bom. Só estou dizendo que não tem nada de errado com as opções, para as coisas não deem certo. Existem outras coisas além de dar aula. Pra mim, não. Papai nunca entendeu o meu otimismo. Quando eu me formei na escola secundária, eu tinha esperança de que tudo acontecesse de forma diferente. Obrigado, viu? Obrigado. Nossa, a gente chegou a ver Começar de novo. a presença sua aqui. Amigos novos. Daqui a pouco a gente tem essa tomando um cafezinho. Hoje nós vamos falar sobre isso. Ai, sim, muito bom esse filme. É muito bom. Por exemplo, digamos que sua mãe faça uma toque. Vá para a diretoria agora. Não foi a melhor maneira que me apresentaste para o diretor. Não. Para que acha que sai da escola, Brett? Assim não curto porque ele quer o Não está respondendo a minha pergunta. Para que serve a escola? Para educar, não é? Para usar o conhecimento e acabar com a ignorância. A orquestra da escola vai dar um concerto. Está pensando em ir? Não, senhor. Meus chifres estragam a música. Eu quero que esteja lá. Quero que todos fiquem sentados um minuto, por favor. Obrigado. Gostaram do concerto? Muito bom. Ouviram algum barulho estranho durante o concerto? Eu também vi. Eram bem irritantes, não? A pessoa que faz esses barulhos é Brett Covey. Suba aqui, Brett. Gosta de fazer barulho e incomodar as pessoas, Brett? Não, senhor. Então por que faz? Porque eu tenho a síndrome de E Tourette. o que é isso? É uma coisa no meu cérebro que me faz fazer barulhos estranhos. Mas poderia controlar se quisesse, não é? Não, senhor. É uma doença. Por que você não se cura disso? Não existe cura. Eu gosto de fazer barulho tanto quanto vocês gostam de ouvir. Mas eles ficam piores quando eu fico estressado, quando vocês não aceitam que eu não posso evitá-los. Mas quando eu me sinto aceito, eles até melhoram. O que nós podemos fazer? E estou falando de todos da escola. No que podemos te ajudar, Brett? Eu só quero ser tratado como todo mundo. Foi bom. Vai se sentar.
Na hora de terminar, vocês podem pausar, daí eu só encerro. O nome do filme é O Primeiro da Classe, muito bom esse filme, né? Vale muito a pena assistir. E a lição que ele nos dá é que tem que começar pelo acolhimento, né? Pelo acolhimento, pelo respeito às diferenças e mais do que isso, para promover essa inclusão, né? Muito obrigado e um bom evento para todos. Convidamos agora a aluna Ana Clara Valentim, da turma 3º ano B, para que façam a honra de entregar um mimo ao professor Diogo. Muito obrigado. Sincero agradecimento por seu prestígio. Muito obrigado, viu? Contribuição inestimável ao nosso evento. Sua presença e dedicação enriquecem nossa jornada e ressaltam a importância da colaboração e do respeito mútuo na educação.